A paz do Senhor a todos, bom dia. Meu nome é Felipe, estou aqui representando o canal da Juventude Renascer. Estamos dando prosseguimento ao projeto de leitura bíblica sistemática chamado Conectados na Palavra. E já de antemão gostaria de convidar você que não nos segue, passe a nos seguir, ative seu sininho, compartilhe essa mensagem com mais alguém e venha absorver conhecimento juntamente conosco. Aguarde a nossa vinheta. Dentro do livro de Romanos, há duas grandes doutrinas importantíssimas para a nossa reaproximação de Deus. Primeiro, a doutrina do pecado, chamada hamartologia, e segunda, a doutrina da salvação, chamada soteriologia. Eu tenho aqui algumas anotações importantíssimas, exatamente para que saibamos a importância da leitura do livro de Romanos. Também nós temos como base que ela é a maior carta de Paulo e também é a maior epístola da Bíblia. Também ela é conhecida como Carta Magna da Salvação, ou seja, por meio dela nós temos um destrinchamento, uma descrição, um detalhamento ainda muito maior sobre a salvação e sobre a nossa necessidade de entendermos a respeito da justificação da fé e tantas outras coisas. Também, por meio dessa carta, dois grandes homens que se tornaram divulgadores do Evangelho se converteram por meio dela. Primeiro Agostinho, depois Lutero. Também a carta de Romanos é a única carta que Paulo ele escreve a uma igreja que não foi fundada por ele e que a princípio ele ainda não tinha visitado. Provavelmente Pedro, no seu discurso durante a anunciação do Evangelho, alguns romanos se converteram ao Evangelho, que isso mais tarde se propagou e aumentou o número de pessoas agregando-se a essa fé. Também tem como objetivo mostrar que todas as pessoas são pecadoras, mas só em Cristo Jesus nós temos salvação. Vou falar um pouco a respeito da cultura romana. Há um termo chamado greco-romano, porque os romanos eles foram influenciados pela cultura grega e de certa forma eles trouxeram alguns costumes para si, e não só os gregos. Eles também tiveram atribuição dos etruscos e do Oriente, ou seja, a cultura romana ela é meio mesclada, ela é misturada, mas de certa forma ela ainda é muito influenciadora. Vou falar um pouco sobre a cultura política, que era dividida em monarquia, república e império. A vida e a rotina de Roma era regularizada pela lei, ou seja, eles criam muito dessa questão de gestão política. Nosso direito é ainda muito baseado no direito romano, ainda existem alguns costumes desde a época de Roma que ainda contribuem ainda para a nossa cultura do dia de hoje. Na Roma antiga, as famílias eram construídas pelo chefe da família, ou seja, o chefe da família era aquele que tinha a responsabilidade de ter toda aquela gestão, de ter toda aquela responsabilidade sobre a família, o que ainda é cultura nos nossos dias de hoje. Ou seja, o pai, o chefe da casa, ele ainda é o principal na questão da gestão familiar. Também tinha algo chamado pão e circo, que era um evento que, de certa forma, Roma proclamava e ela fazia com que acontecesse, e ela oferecia para a população alimentação e diversão com o objetivo de evitar manifestações e rebeliões contra os políticos. Ou seja, de certa forma eles persuadiam o povo, dando alimentação, entretenimento, para que de certa forma eles não fossem contra as políticas e contra as decisões da monarquia. Outro aspecto de Roma é que havia dentro de Roma uma grande religiosidade. Os romanos eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. E isso influenciava de forma bastante a população. Exemplo, dentro da questão da cultura grega, havia o deus grego chamado Poseidon, e também dentro da cultura romana, o Netuno. Ou seja, eles criam vários deuses e de certa forma isso influenciava muito as suas decisões, a forma de gestão da política e etc. Durante o período romano surgiu o cristianismo, que por sinal nos primeiros séculos foi muito perseguido e só se tornou religião oficial 390 depois de Cristo. A religião não influenciava a rotina apenas, mas também todas as decisões em geral. Também, dentro da cultura romana, nós tínhamos o campo da arte, que também tem as suas características no sentido da pintura, dos mosaicos e a arquitetura. Além de demonstrar, de certa forma, as cenas mitológicas, eles também seriam para demonstrar o território, ou seja, usavam a pintura,
usavam a arquitetura, usavam os mosaicos, para que de certa forma as pessoas conhecessem o território de Roma e também conhecessem as características daquele lugar. E eles tinham como objetivo, dentro de todo dessa característica de arte, de demonstrar algo bem perto da realidade. Dentro também do conceito da arquitetura romana, havia a construção do templo, a construção de arenas e também a construção do Coliseu. E nós temos como herança depois, de todo esse período, o que nos sobrou de herança ainda do Império Romano é a arquitetura, o comportamento também que nós temos e o direito. Isso tudo, de certa forma, ainda é influenciado dentro da cultura romana. Enfim, que você compartilhe essa mensagem com mais alguém, que você seja edificado e que você saiba a importância do conhecimento não só bíblico, mas também da cultura de onde aconteceu a propagação do Evangelho. Que Deus em Cristo te abençoe e tenha um bom dia.